dia a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao meu grupo de estudo, a todos os meus irmãos que me acompanham nessa caminhada evolutiva, porque ninguém evolui sozinho, né? Nós vamos dar continuidade. É o capítulo 12, a palavra de Monteiro. Monteiro nos revela com muita humildade esse capítulo aqui, porque expor tudo que ele expôs aqui, tem que ter muita humildade no coração. Ele diz: há 3 anos venho frequentando o Centro dos Mensageiros, e as lições sempre são novas. Ele diz: tenho a impressão que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria esta conclusão. Eu achei isso muito forte, essa palavra aqui. Que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente no caminho dos homens. Aí eu pensei, por que prematuramente, né? Talvez seja pelo tamanho e a dimensão que a doutrina nos traz e que pode mudar o roteiro de nossas vidas. A nossa doutrina, ela é de uma grandeza e talvez nós damos pouca importância às bênçãos e os benefícios que ela nos traz. É a religião mais aberta e esclarecedora. Nós temos uma imensidão de livros para estudar, nós temos as portas abertas. E um outro detalhe também, ela não nos diz para nós fazermos nada, somos nós que escolhemos, né? E talvez a nossa caminhada esteja devagar demais, por isso que ele disse isso. Mas vamos lá. O nosso irmão Monteiro tem grande experiência no assunto. Ele diz: sim, também andei às tontas na semeadura terrestre. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta com o mundo externo, que não escapei igualmente do doloroso desastre. Vamos ver porque ele fala do mundo externo, exigências dos sentidos e de doloroso desastre. O que nós temos que nos preocupar é com a nossa semeadura terrestre. O depoimento do nosso irmão nos serve de alerta para que observemos o que estamos semeando. Temos que buscar a disciplina para não deixar que o meio em que vivamos atrapalhe a nossa semeadura. Para vivermos em sintonia com o mundo espiritual, depende da qualidade dos nossos pensamentos. Se faz com que nos sintonizamos com os planos mais elevados ou inferiores. Depende de nós e de como conduzimos nossas vidas. A doutrina espírita é extensa no campo do esclarecimento. Mas vamos seguir em frente, porque ele vai contar para nós qual foi o maior desastre dele aqui. Mas André Luiz indaga: mas como? Ele diz: é que a multiplicidade de fenômenos e singularidades mediúnicas reservaram surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça do que sentimentos no coração. E em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. Foi o que me aconteceu. Como sabem,
partir de nosso lar, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Recebi o auxílio para iniciar minha grande tarefa, porque ninguém vive sozinho, a gente recebe auxílio, né? Imagina ele, que ele veio para um trabalho imenso aqui na Terra, né? Mas ele diz: que enorme entusiasmo instalara-se no seu espírito. Sobre meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim. Me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Então, nós vamos ver aqui qual que é a essência moral da doutrina, né? Ele nos relata que esquecera da essência moral da doutrina. E a essência da doutrina é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que deve ser aplicada em nossas vidas. André Luiz nos diz que na grande obra divina nada se perde, tudo se aproveita. E é assim que aconteceu com o nosso irmão. Ele diz assim: confesso que experimentei certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores faziam ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assimilava na ação firme era a dominação que pretendia exercer por alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa espiritualidade, de superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo de mim mesmo. Quer dizer, mesmo ele doutrinando sem amor, porque em nenhum momento aqui ele fala de amor ainda, né? Mesmo ele indo lá, doutrinando sem amor, nada se perde, porque André Luiz nos diz que nada se perde na semeadura, tudo se aproveita, porque Deus aproveita tudo. Mesmo ele não tendo amor,
ele ainda conseguiu, de alguma forma, iluminar aqueles irmãos que padeciam, que ia procurar. Mas ele diz que a extensão somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Ele foi para acender as luzes para outros e esquecera de acender a luz própria dele. Porque o que nós precisamos? De alimento espiritual. E ele não pensou em nenhum momento. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssima obrigação aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentes na rua. Concitava perturbados invisíveis a conservar a serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes, presente à reunião, quando não podia conter o pranto de algum pequenino enfermo. Então, quer dizer, ele pregava a paciência, o amor, mas, da instante, ele virava e fazia tudo ao contrário do que ele estava falando. Agora ele vai falar da vida terrestre dele, dos bens materiais, das coisas materiais que nós aqui, né? Vamos ver no que ele se perde mais ainda, né? Nas minhas atividades, né? Raro mês que não mandasse promissória a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazos, desculpas, proteção, nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minha deliberação implacável. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor ao semelhante, a paciência, a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estrada bendita de preparação para Deus. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma seção permanente. Então, a gente prega, a gente ensina, né? A gente pode decorar belas coisas, falar, mas e lá, como que nós somos lá? Com os nossos irmãos de caminhada, no nosso trabalho, dentro da nossa casa. Ele diz que ele talhava o espiritismo a meu modo, ele diz. Toda a proteção e garantia para mim. E valioso conselho ao próximo. Além disso, não conseguia retirar da mente os espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minhas atividades doutrinárias consistia em vastíssimo comentário dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Então, ele ia nas sessões mediúnicas
e depois comentava lá fora, né? E eu digo assim, esse exemplo do nosso irmão não deve ser seguido por nós. É muito importante e nos serve de alerta a comentários ou crítica que costumamente fazemos após qualquer trabalho ou estudo. Isso desvirtua e traz prejuízo para o grupo de trabalho. Temos que ter disciplina. O trabalho exige se nós ficarmos com conversa fora do nosso trabalho, criticando nossos companheiros, ou até mesmo falando o que acontece, isso desvirtua todo o trabalho. Isso não pode, nós temos que ter disciplina, nós não podemos falar lá fora o que acontece. Nós temos que ter isso dentro de nós. Isso é muito importante para nós que estudamos, para nós aprendermos que isso desvirtua qualquer grupo. Porque nós somos observados, gente. E aí o que acontece com nós? Com o nosso grupo? Então a gente tem que prestar atenção nisso. O que podemos até dizer do mandamento da doutrina a nós, trabalhadores, na seara de nosso Senhor Jesus Cristo? A gente vê escrito nas mensagens espíritas, amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Quer dizer, estudem, trabalhem e se amem também. E quando a gente ama o nosso irmão, nós não vamos tecer crítica e nem elogios, porque nenhum dos dois traz benefícios para quem trabalha. Vamos simplesmente trabalhar e seguir em frente, porque na verdade é para isso que nós vivemos, né? É isso que nós buscamos. Se estamos buscando outras coisas diferentes, vamos parar e procurar o trabalho que nos fortaleça, que nos engrandeça, que nos traga iluminação. E não sair espalhando para os outros, de forma nenhuma. Aí ele diz, de desvio em desvio, Angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Quer dizer, ele só tinha palavras, né? Como ensinar sem dar exemplo? Dirigir sem amor. Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída do plano físico. Sinto, porém, comigo singular fenômeno. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento rogava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas meu coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que repetiam longas frases de nossas sessões, com atitude irônica. Recomendavam-me serenidade, paciência, perdão às faltas alheias. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Então, nós somos observados, e quando nós partimos daqui, nós vamos ter o resultado do nosso plantio, né? Ele diz, ó,
vociferei, roguei, gritei, mas tive que suportar esse tormento por muito tempo. Quanto aos sentimentos de apego à esfera física, se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxeram até aqui. Quer dizer, depois que ele desapegou da terra, da matéria, dos sentimentos, porque, né, a gente pensa que é desapegado, mas não é. Quando ele conseguiu largar tudo aquilo, ele foi resgatado. E ainda ele diz: alguns bons amigos me trouxeram até aqui. Imagine, o irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado, sentia-me descontente. Mesmo ele sendo resgatado, eles trataram dele, mesmo assim ele se sentia descontente. Aí ele diz: não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Ele queria explicações que pudessem atender ao capricho individual. A ministra, sempre ocupada, mas também muito atenciosa, marcou uma audiência. Não marcou a audiência, mas ela foi ao encontro dele na hora de descanso dela. Ele diz, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião reservada ao descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou-me cansasse na exortação longa e inútil. Quando me calei, à espera que me alimentasse o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Então, vamos ver aqui o que é que faltou para o nosso irmão, que eu procurei no livro que nós estamos estudando de quarta-feira, que é um estudo muito bom. No livro Vinha de Luz, de Emmanuel. Ele nos diz: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. E que ninguém pode assistir a outrem com eficiência, se não procurar a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os necessitados. E ninguém ensinará com segurança se não possui em seu favor os atos de amor ao próximo.
no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternal. E que a caridade é pensarmos, falarmos, agindo, segundo os ensinamentos de Jesus no Evangelho. A caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Será esta caridade. Podemos fazer grandes serviços externos, mas dentro de nós, nos instantes supremos desse testemunho de fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigo de luz. Isso daqui nós precisamos ter a nossa própria luz, para que nós possamos trabalhar em favor do próximo. Sem luz, sem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Eu acho que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso caminho. E uma vez eu ouvi o Haroldo dizer que as vestes de nosso Senhor Jesus Cristo não têm costura. Por quê? Jesus foi o mesmo em todos os lugares. Ele era o mesmo pregando. Em todos os lugares ele tinha a mesma postura. Ele não falava, ele falava e dava exemplo. Porque se ele só falasse, nós não estaríamos falando dele aqui hoje. Essa lição do nosso irmão, eu acho que para ele relatar do jeito que ele relatou, humilde, e falar essas verdades aqui, ele já enxergou Jesus na frente dele, né? E que nós aqui presentes, nós possamos pegar isso para nós e enxergar e sermos honestos com nós mesmos e ler o Evangelho e praticar o Evangelho, que é a coisa mais simples. Que Jesus possa sempre nos abençoar e nos iluminar. Muito obrigada.